Percebeu que a Margot nunca tira os óculos? O motivo disso é que os óculos eram da sua mãe biológica, que ninguém sabe quem é. Quer entender como Margot e suas irmãs foram parar na adoção? Órfã. Antes de ser adotada pelo Gru no primeiro Meu Malvado Favorito, Margot e suas irmãs viviam em um orfanato bem hostil. E sim, ela, Edith e Agnes são parentes de sangue, visto que elas já eram consideradas irmãs antes de serem adotadas pelo Gru. Porém, ninguém sabe quem são os pais biológicos delas, e nem o motivo delas terem sido colocadas para adoção. Olha esta cena, e essa, e também essa. Cada uma dessas cenas é de um filme diferente da franquia, mas a Margot está sempre de óculos em todos eles, e acreditamos que existe um motivo bem profundo para isso, especialmente porque ela nunca troca de óculos, são sempre os mesmos. Muitos vão achar que Margot sempre está de óculos simplesmente porque tem problemas de visão, mas é difícil que isso seja verdade. Margot ainda é bem jovem e quando alguém precisa ficar de óculos o tempo todo nessa idade, geralmente quer dizer que é um problema genético bem forte. Só que é aí que tá, nem Edith nem Agnes têm problemas de visão. Como as três são irmãs biológicas, era de se esperar que pelo menos uma delas também precisasse de óculos. A menos que Margot esteja usando esses óculos por serem uma lembrança de sua mãe. Ansioso para conhecer o passado triste da Margot? Se ajeita aí e vem com a gente porque já vai começar mais um Teen Vídeos. Doença. Não é mistério que alguma coisa ruim deve ter acontecido com a mãe da Margot. A questão é saber o que exatamente ocorreu. A nossa aposta é que essa mulher sofria de uma doença mortal que em algum momento tirou sua vida. O motivo? Margot parece guardar uma história triste, mas sentimos que é o tipo de trauma que ela teve tempo de processar. Se a causa fosse um acidente, como um acidente de carro, em que sua mãe estaria bem em um segundo e sem vida no outro, ela teria ainda mais problemas de personalidade. No entanto, Margot parece ser uma criança que descobriu que sua mãe ia falecer em breve por uma doença, o que fez com que ela não ficasse tão chocada assim quando os médicos foram dar uma notícia. Isso ainda é muito triste. Também é terrível saber que um ente querido em breve não estará mais entre nós e que você não pode fazer nada sobre isso. Foi justamente por todo mundo saber o que ia acontecer que a mãe de Margot deu seus óculos para ela, como um presente para a garota nunca se esquecer dela. Tênis. Além dos óculos, tem outra coisa que chama bastante a atenção no visual de Margot. Olhe bem essas cenas. Ela tem tênis vermelhos que, por algum motivo, estão sempre desamarrados, independentemente da situação. E isso é bem estranho, visto que Margot é a mais certinha entre as irmãs. Se a questão dos óculos já é estranha, os tênis desamarrados deixam claro que esses detalhes são de propósito. Conectando isso com o fato de ela ser órfã, dá para chegar a uma resposta bem triste. Os sapatos da Margot estão sempre desamarrados porque sua mãe era quem os amarrava. Talvez Margot nunca tenha aprendido a amarrar os sapatos sozinha. Ou então ela até tenha aprendido, já que agora tem Gru e Lucy para ensiná-la. Mas ainda prefira não amarrá-los como uma espécie de homenagem à sua mãe. Algo como: se minha mãe não está aqui para amarrar meus sapatos, então eles nunca vão ser amarrados. Nada nunca é só uma coincidência no mundo das animações. Mais velha. O que deixa tudo mais triste é que, no final das contas, a Margot, por muito tempo, precisou fazer o papel da mãe de Edith e Agnes. Principalmente no primeiro Meu Malvado Favorito. Ela é a que toma as decisões e fala pelas outras garotas. Os seus óculos também podem ser uma representação disso. Sendo assim, os óculos não são apenas uma lembrança, mas sim o símbolo de uma promessa que a mãe de Margot a convenceu a fazer. A promessa de que ela seria como uma mãe para suas irmãs mais novas. Por ser a mais velha, Margot era a única disponível para cuidar delas, mesmo que também fosse uma criança. Felizmente, Margot tem novos pais, o Gru e a Lucy, então ela não precisa mais ser sobrecarregada com responsabilidades grandes demais para alguém de sua idade. Agora, ela pode crescer como uma garota normal, se bem que ser filha adotiva de um ex-supervilão também não é muito normal. Qual das filhas adotivas do Gru é sua favorita?
Comente aqui embaixo, #Margot, #Edith ou #Agnes. Vamos ver quem vence essa disputa. Padrastos. Existem algumas evidências de que Margot e suas irmãs tiveram alguns outros pais antes de encontrarem o Gru. E o pior, esses homens não eram bons pais. Não estamos falando de outras pessoas que adotaram as três, mas sim de ex-maridos da mãe das meninas. Ela deve ter tido vários casamentos fracassados, e isso causou traumas na pobre Margot. A primeira pista é algo que muitos notaram. Apesar de serem irmãs de sangue, as filhas adotivas do Gru são totalmente diferentes umas das outras. Margot tem cabelo castanho claro, Edith é loira e Agnes tem cabelo preto. Além disso, foque nos olhos delas. A mais velha tem olhos que também são castanho claros e a filha do meio tem olhos azuis, enquanto a Agnes, ao menos, compartilha a mesma cor de olhos que Margot. Sabe o que isso quer dizer? Provavelmente todas são filhas da mesma mãe, mas seus pais biológicos são pessoas diferentes. A mãe delas devia ter uma vida bem complicada, indo de um casamento para outro e sempre se casando com homens nada legais. Isso também explicaria o motivo de Margot e Edith terem uma certa falta de respeito pelo Gru no início. Elas só tiveram pais ruins, então esperavam o pior dele. Tanto que, na primeira noite com Gru, Margot falou que ele nunca seria seu pai. Isso deve ter sido algo que ela também dizia para seus outros padrastos. Felizmente, o Carequinha revelou ser um ótimo pai, mesmo sendo um dos maiores supervilões da história. Edith. O curioso é que Edith também tem algo que nunca tira da cabeça. Só que nesse caso, estamos falando de seu gorro rosa. Não importa se ela está numa aventura ou numa aula de dança, Edith sempre está com um gorro na cabeça. E tem quem acredite que ele também tenha sido um presente de sua mãe. Se isso for verdade, a mãe das garotas realmente estava pensando em todas elas. Mas se os óculos de Margot simbolizam a promessa que ela fez de cuidar das suas irmãs, qual será a promessa que o gorro de Edith representa? Se fosse pra gente chutar, ela deveria ter prometido proteger suas irmãs com unhas e dentes, por ser a mais agressiva entre as três. Vilã. Até o momento, nós estamos pensando na mãe da Margot como uma mulher que sofreu uma tragédia. Mas e se ela tiver sido uma super vilã e tiver falecido em um combate contra a Liga Anti-Vilões? Essa surpresa pegaria todos os fãs desprevenidos. E o melhor, ela poderia ser algo importante em um futuro Meu Malvado Favorito 5. Não existe nada sobre os pais das garotas. Nenhuma foto, nenhum nome, nada. Então, se elas fossem filhas de uma vilã, nós não teríamos como saber. Mas com certeza isso explicaria o porquê de termos tão poucas informações sobre a mãe delas. Se Margot e suas irmãs fossem filhas de uma pessoa qualquer, nós teríamos ao menos visto uma foto dela. Afinal, uma filha certamente teria pelo menos uma foto de sua mãe falecida, a menos que essa mãe fosse uma vilã conhecida. Nesse caso, Margot está no direito de não querer que ninguém descubra isso, mesmo que goste da própria mãe, já que as pessoas poderiam começar a ver ela e suas irmãs com outros olhos se descobrissem o segredo delas, principalmente se essa vilã tiver sido muito pior que o Gru e tiver cometido um crime que machucou ou até tirou a vida de várias pessoas. Parece que a única coisa que Margot tem para se lembrar de sua mãe são justamente os óculos. Gru. Pensando assim, é totalmente possível que Gru saiba quem são os pais de Margot, Edith e Agnes e o que aconteceu com eles. Talvez Gru até conhecesse a mãe delas pessoalmente. Não que o ex-vilão soubesse desde sempre, mas estamos falando de alguém que está sempre preparado. É fácil acreditar que Gru investigou os parentes delas após decidir continuar com elas no final do primeiro filme. E, caso a mãe de Margot fosse mesmo uma super vilã, imagine a reação do Gru ao descobrir isso e lembrar que já trabalhou ao lado dela no passado. Não esquece, se inscrever é o jeito mais fácil de garantir que você nunca vai perder nenhum dos nossos vídeos. Banco do Mal.
Outra possibilidade bem diferente seria a de a mãe de Margot não ter sido exatamente uma vilã, mas ter trabalhado para o Banco do Mal. Sabe, aquele banco que os supervilões usam e que o próprio Gru usava quando ainda era mal. Esse banco pode ser para criminosos, mas ainda existem pessoas que trabalham nele, como em qualquer outro banco. Ninguém esperaria que ela trabalhasse aqui, mas é uma forma bem esperta de a Illumination manter a ideia de que a mãe das crianças era uma moça comum, mas de uma forma que mantenha a história de sua tragédia ligada ao mundo de meu malvado favorito. Afinal, sendo apenas uma atendente do Banco do Mal, ela poderia ter falecido após ser atacada por um supervilão que teve seu pedido de dinheiro recusado. Agnes. Ok, se Margot e Edith receberam respectivamente óculos e um gorro como lembranças da mãe delas, o que Agnes recebeu? A história dela é um pouco diferente, porque agora estamos falando da irmã mais nova. Enquanto Margot começa a franquia com 12 anos e Edith começa com 9, Agnes só tem meros 5 anos no primeiro filme, e isso pode significar que ela nem se lembra direito de sua mãe. Não sabemos por quanto tempo as três ficaram no orfanato, mas boa parte das crianças passa anos lá. Se for esse o caso para as garotas, então é realmente difícil que Agnes se lembre de qualquer coisa, porque ela só devia ter 1 ou 2 anos quando a tragédia aconteceu. Do ponto de vista de Agnes, ela vivia no orfanato desde sempre. É por isso que ela é sempre tão alegre, não carregando a mesma tristeza secreta que suas irmãs. Ainda assim, até ela sofria, já que sempre sentiu vontade de ter paz. Ela também deve ter uma certa vontade de saber mais sobre sua mãe biológica. Algumas crianças crescem no orfanato até atingirem os 18 anos, então as garotas tiveram sorte de serem escolhidas por Gru. Pista. Levando em conta tudo o que falamos sobre a importância dos óculos da Margot, surge uma dúvida. Será que esses óculos estão escondendo mais alguma coisa? E se, além de uma lembrança e da prova de uma conversa, eles também forem uma pista para o que realmente tirou a vida da mãe de Margot? Meu malvado favorito se inspira muito em filmes de espionagem, já que a esposa do Gru é uma agente secreta, e ele próprio se tornou um a partir do segundo filme. E algo muito normal em filmes de espionagem são as pistas escondidas em lugares inesperados. Mas, para uma pista funcionar, ela precisa estar presente desde o início. E os óculos da Margot se encaixam perfeitamente nisso, uma vez que ela sempre está com eles no rosto desde o primeiro filme. Será que, se a luz do sol bater nos óculos na posição certa, a Margot vai poder ler uma mensagem de sua mãe? Tá curtindo? Então, clique em um dos 2 vídeos que deixamos na tela e segue com a gente. Até a próxima!